Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quarta-feira e é claro, com muitas informações importantes sobre o nosso Gigante da Colina. Hoje, dia 30 de novembro, muitos atletas têm o seu vínculo contratual sendo encerrado. E a gente vai falar sobre isso neste Boa Noite Gigante. Falar sobre os jogadores que ficam e que saem para 2023. Além disso, falaremos também sobre lateral direita. Sim, hoje uma grande preocupação interna são as laterais. E não à toa, por esse motivo, nomes como Kelvin, Natanael, Rodinei, Guga, Igor Silva e agora há pouco, nas últimas horas, tivemos uma informação que também o Mateuzinho, lateral direito do Flamengo, tiveram as suas situações sondadas pelo Cruz Maltino, porque o Vasco quer contratar bons jogadores para a sua lateral. A gente vai trazer tudo isso, fica tranquilo, fica calmo, vamos esclarecer todas essas situações, mas é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo, tá vendo a palavrinha inscrever-se? Então, aperte nela e se inscreva no nosso canal, ajude o nosso crescimento. Queremos muito chegar aí à marca dos 76 mil inscritos, mas para isso precisamos de você. Então se inscreva, larga o dedo também no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar na divulgação deste vídeo. Contamos aí com o seu apoio e vamos colocar uma meta de 2 mil joinhas e principalmente ative seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado sobre tudo que acontece aqui no nosso Vasco da Gama. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E antes de entrar no assunto sobre a lateral do Gigante da Colina, que é, né, realmente uma grande preocupação, hoje está aí sendo tratada como prioridade para a diretoria Cruz Maltina, quero falar aqui sobre o último dia de muitos atletas, pois hoje, dia 30 de novembro, vários contratos chegam ao seu fim. Dentre esses, Alex Teixeira, Raniel, Luiz Henrique, Danilo Boza, Bruno Tubarão e Fábio Gomes. A partir de amanhã, quinta-feira, eles não terão mais vínculo contratual com o Gigante da Colina. O caso mais emblemático, o caso realmente que causa mais dúvidas aí no meio da torcida vascaína dentre esses nomes, é o do Alex Teixeira, que a gente inclusive vai falar já já. Porém, sobre Raniel, sobre Luiz Henrique, sobre Danilo Boza, sobre Bruno Tubarão e sobre Fábio Gomes, esses 5 nomes muito dificilmente permanecerão. Inclusive sobre o Bruno Tubarão, eu mesmo trouxe uma informação aqui em primeira mão para vocês. O empresário dele me confirmou que ele não fica. O Vasco já enviou uma carta de realmente despedida, assim, entre aspas, se é assim até mesmo que eu posso falar, a RB Bragantino, confirmando que não quer a permanência do jogador. Fábio Gomes volta ao Atlético Mineiro. Danilo Boza, o Vasco chegou até mesmo a iniciar negociações com o Juventude, porém elas não avançaram. O Raniel volta ao Santos, o Vasco não vai pagar para ter o Raniel para 2023. E o Luiz Henrique, uma situação semelhante. Porém, tem o caso Alex Teixeira. E outro caso também que realmente vem agitando internamente o nosso Gigante da Colina, os torcedores vascaínos, é o caso do Nenê. 2 jogadores que têm uma grande identificação com o Vasco. O Nenê, por tudo que já fez no profissional, 2015, 2016, 2017 e agora novamente em 2022. E o Alex Teixeira por ser um cria das categorias de base e acredito que um jogador que pode ser importante para o 2023. Um jogador que já atua em alto nível, um dos grandes aí do futebol, não europeu, mas com certeza do futebol russo, ucraniano, um dos maiores, né? E pode dar muito mais do que deu nesta temporada de 2022. Então, exatamente por esse motivo e por os dois terem o seu contrato sendo encerrados agora no final de 2022, o Vasco enviou propostas tanto ao Alex Teixeira quanto ao Nenê de renovação contratual. A proposta ao Nenê foi de renovar o contrato por mais 6 meses, ou seja, apenas até o meio do ano, e dependendo do desempenho do Nenê dentro de campo, renovar por mais 6 meses até o final de 2023, e sobre a proposta realizada ao Alex Teixeira, a renovação por mais 1 ano. O Alex Teixeira ainda não respondeu à oferta do Vasco da Gama, e o Nenê, a proposta foi feita até ele, mas já sabe que ele quer 1 ano de contrato e não apenas 6 meses de assinatura. O Grêmio também está correndo por fora, pois quer a contratação do meio-campo de 41 anos.
É uma situação sobre o Nenê que preocupa, instável, por ele estar sendo procurado por outros clubes, principalmente o Grêmio, e o Alex Teixeira é uma situação que pode acontecer. O próprio Alex Teixeira quer entregar mais ao Vasco, então exatamente por esse motivo ele deve renovar por mais um ano e ficar para 2023. Você acha que essas duas peças serão importantes para o Gigante da Colina? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E agora sim, falando sobre lateral direita, né? Pois é como eu trouxe para vocês no início do vídeo. É um foco para o Vasco da Gama, é uma prioridade para 2023. Hoje o Vasco conta para sua lateral direita especificamente com o Gabriel Dias, que tem contrato até, se eu não me engano, abril do ano que vem, abril de 2023. Conta com o Matheus Ribeiro, que não vai permanecer no Vasco, já foi deixado claro que ele irá para o CRB e vai rescindir o seu contrato com o Gigante da Colina. E conta também com o Leonardo Matos, que não permanece, ele mesmo já confirmou, não terá o seu contrato renovado. Ou seja, dos 3 laterais que fizeram parte desse elenco em 2022, 2 irão sair e o Gabriel Dias vai ficar e está voltando de uma lesão. E muito provavelmente também não é o nome que o Vasco quer para sua lateral direita em 2023. Com isso, o Vasco se encontra nesse momento com nenhum nome consistente o suficiente para ser o titular da lateral. E não à toa, muitos nomes estão sendo sondados no mercado. Quando a gente vem falando de jogadores aqui para vocês, a gente não tira da nossa imaginação. A gente fala baseado em alguma fonte, em alguma notícia, em alguma apuração, em alguma informação. E o Vasco está procurando o mercado. E não à toa, muitos nomes da posição surgiram. Dentre eles, Igor Silva, Kelvin, Natanael, Rodinei, Mateuzinho do Flamengo e Guga do Atlético Mineiro. 6 nomes foram sondados pelo Gigante da Colina para a lateral. Quero começar já descartando um. Rodinei foi procurado porque ficará livre a partir de janeiro. Seu contrato com o Flamengo vai até dezembro. O Vasco, ao lado de Inter, Botafogo, Santos, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Bahia e vários outros clubes do futebol europeu, foram até o Flamengo e foram até o Rodinei principalmente, né, e ao seu empresário para saber sobre a situação do atleta. Porém, ele já aceitou a proposta do Olympiacos da Grécia e vai assinar um vínculo contratual até 2025. Ou seja, das 6 opções, o Rodinei já é uma que não vem, pois fechará com o clube grego. Diante disso, outros nomes surgem. Natanael, do Coritiba, um lateral jovem, um lateral que foi um dos grandes destaques do Coxa Branca nesta temporada, é alvo do Vasco para a próxima temporada. Foi confirmado pelo jornalista Jorge Nicola. O Natanael é um jogador que realmente tem uma perspectiva de crescimento altíssima, muito grande. Diante de um ano não tão bom do Coritiba, o Natanael conseguiu se destacar e foi como eu acabei de trazer para vocês. É um jogador jovem, um jogador de apenas 20 anos, que fez nesta temporada 28 partidas e deu uma assistência. Ao lado do Vasco, Internacional também se interessa no jogador. Porém, o Inter quer um empréstimo pelo atleta e entende que esse negócio é considerado muito difícil. Pelo destaque que teve, não teria lógico o Coritiba ter um grande ativo na mão e emprestá-lo para a próxima temporada. Então, dificilmente ele sairá do Coritiba por um empréstimo, apenas por grana, colocando dinheiro na mesa. E segundo o Transfer Market, hoje o valor do atleta ultrapassa os 10 milhões de reais. O Vasco chegou até, segundo informações do jornalista Vinícius Furlan, da Rádio Tetris, ir até o Coritiba para saber a situação do Natanael, porém recebeu uma negativa por parte do Coxa Branca. Ou seja, o Natanael, segundo as informações que hoje eu tenho em mãos, seria mais uma opção também descartada pelo Gigante da Colina ao lado do Rodinei, que sobraria Guga, Kelvin, o Igor Silva e o Mateuzinho, que a gente vai falar já já. Sobre o Kelvin, aproveitando aqui que a gente está falando sobre o Coritiba, vamos falar sobre o Atlético Paranaense, pois o Kelvin é um jogador do Atlético, um jogador que disputou a final de Libertadores, um jogador que é considerado também, como o próprio, no caso, Natanael, um grande ativo do Atlético Paranaense, uma grande promessa da posição para o futebol brasileiro. Nesta última temporada foi a temporada que ele mais conseguiu se, de fato, afirmar, né, realmente que é um grande jogador. Já havia feito uma grande temporada em 2021 com 42 partidas, 2 gols e 8 assistências. Mas essa temporada também foi muito boa. Uma temporada com 45 jogos, 2 gols e 5 assistências. Titular absoluto da posição, com apenas 21 anos. Então é um jogador de qualidade. Para ser titular de um clube que foi finalista da Libertadores, ele tem qualidade para tal. O Vasco também se interessou pelo jogador, teve o nome aprovado pela 777 Partners. O Brax depende do dinheiro por parte da empresa norte-americana para fazer o investimento. A empresa norte-americana até deu aval para que isso acontecesse.
E segundo informações, o Kelvin seria aí o primeiro nome dessa lista de jogadores para a lateral direita. Porém, o mesmo jornalista Vinícius Fulham, que falou sobre a situação do Nathanael, também falou sobre a situação do Kelvin, pois, segundo informações, representantes do Gigante da Colina foram até o Atlético, mas se assustaram com os valores pedidos pelo lateral direito, que, volto a repetir, é um dos jogadores melhores da posição no Brasil e mais valorizados. O Vasco teria se assustado e realmente não teria iniciado mais a fundo as negociações. Com isso, sobram 3 nomes: Guga, Mateuzinho e Igor Silva. Primeiramente sobre Igor Silva aqui dentre esses 3, né? A informação que tem aqui, como acontece com o Nathanael, o Internacional também é outro clube interessado no Igor Silva. Para quem não conhece, o Igor Silva hoje é um lateral direito do Lorient. O clube francês foi contratado na última temporada por 8 milhões de reais. Um lateral que foi considerado o melhor lateral direito do futebol croata. O Vasco se interessa na sua contratação, mas ainda assim espera o retorno do Paulo Brax, diretor executivo, para formalizar uma proposta. Enquanto o Vasco já iniciou as conversas, o Internacional fez apenas uma consulta pelo jogador. Para quem não sabe, ele chegou aí no Lorient, no ano passado, tem contrato com o clube francês até a metade de 2026, soma 28 partidas e o jogador já está 6 anos atuando na Europa. Ou seja, é um atleta que conhece demais o futebol europeu, tem bastante experiência na sua carreira e ajudaria, na minha opinião, demais o Vasco da Gama nessa reformulação do elenco, além de ser um jogador jovem, de apenas 26 anos. Mas volto a repetir, o Vasco concorre com o Internacional na negociação e é um nome que pode sim vir a andar. Acredito que todos esses que eu falei até o momento, Rodinei, que já foi descartado, Kelvin, Nathanael, o Igor Silva é um dos nomes que mais se aproxima do Vasco da Gama, até pelo próprio Lorient querer ganhar dinheiro em cima do jogador. Fez esse investimento de 8 milhões de reais, não vem gostando do desempenho, o Igor Silva não vem sendo muito utilizado por lá, e o Lorient quer recuperar a grana e pode estar vendendo o atleta ao Gigante da Colina. E para finalizar, falar sobre essas 2 situações. Primeiramente do Guga. O Guga foi confirmado. O lateral direito pode sim trocar o Atlético Mineiro pelo Vasco da Gama. Inclusive também foi confirmada a procura do Vasco. Foi deixado bem claro que o Vasco iniciou negociações com o Guga e há grandes possibilidades, inclusive, da negociação ter um desfecho durante esta semana. Já nestes próximos dias, porém, uma pessoa próxima ao Guga também confirmou que mesmo diante das negociações estarem em andamento, ainda é algo inicial. O que favorece o Vasco? O Guga não quer permanecer no Atlético Mineiro. O Guga tem contrato com o Atlético até final de 2023. O Atlético pagou 8 milhões de reais pelo Guga e o Atlético não vai utilizar o lateral na próxima temporada. Hoje o Atlético conta com o Mariano para sua lateral direita e vai contratar outro jogador para a posição, já não contando com o Guga. Ou seja, o Guga precisará buscar um novo clube no mercado para realmente jogar em 2023 e não ficar no banco, como ficou na grande maioria das vezes nesta temporada, e o Atlético gostaria de fazer um dinheiro, pois no meio do ano que vem o Gás já poderá sair de graça, e o Atlético não quer isso. Então, se o Vasco colocar uma proposta benéfica na mesa, dificilmente o Atlético Mineiro não irá aceitar. Então, com isso, é um jogador que está na mira, é um jogador que também, ao lado do Igor Silva, se aproxima demais do clube. Porém, nesta tarde, exatamente agora há pouco de quarta-feira, o jornalista Jorge Nicola trouxe outras informações, dessa vez se tratando do lateral direito Mateuzinho, que hoje veste a camisa do Flamengo, um jogador de apenas 22 anos, jovem, que realmente recebeu sondagens por parte do Fenerbahçe da Turquia, e o Vasco estuda fazer uma proposta pelo jogador nos próximos dias. Ainda segundo Jorge Nicola, jornalista que trouxe essa informação, a 777 Partners autorizou o Paulo Brax, diretor executivo, a ir até o Flamengo para consultar a situação do lateral direito. O dirigente vai retornar da Europa nos próximos dias e, segundo notícias do próprio Jorge Nicola, terá o Mateuzinho como uma das prioridades para a posição. Porém, não será uma contratação fácil. O Flamengo perdeu o Rodinei, no caso a gente acabou de trazer a vocês para o Olympiacos, e hoje conta com o Mateuzinho e o Varela para a lateral direita. O Varela é o titular absoluto da lateral direita do Uruguai, está disputando a Copa do Mundo e no ano que vem deverá novamente estar sendo convocado em diversas oportunidades. Com isso, o Mateuzinho deverá ser esse substituto à altura, substituto de luxo por parte do rival, e o Flamengo não iria liberar fácil. Ainda nesse ano de 2022, para ser mais exato, no dia 1º de setembro, o Flamengo recebeu proposta de vários clubes do futebol europeu, inclusive na casa dos 26 milhões de reais, e o Flamengo logo assim que recebeu essa proposta negou. Ou seja, se o Vasco quiser a contratação do Mateuzinho, terá que aumentar, de fato subir essa pedida, essa oferta, botar aí na casa dos 30, 35 milhões de reais para levar o Mateuzinho. Sinceramente, eu acho que não é benéfico pagar esse alto valor pela contratação
do atleta. Mas é claro, vamos esperar, vamos aguardar. Dentre esses, Mateuzinho, Guga, Igor Silva, Kelvin, Natanael, qual seria o melhor nome? Deixa aí nos comentários que eu faço questão de responder. Minha opinião, Mateuzinho não tem cara de Vasco, é flamenguista, não gosto do atleta como pessoa. De jogador é um bom atleta, mas acredito que já chegou ao seu limite, inclusive na carreira, dificilmente vai demonstrar evolução. O Natanael é um jogador que teve a sua primeira temporada agora, pode oscilar inclusive no ano que vem. O Rodinei já está descartado e dentre esses nomes eu acho que o Igor Silva também é outro nome que é uma aposta, mas Kelvin e Guga são duas certezas. Se for para contratar, traz esses dois, que é certo que Vasco terá dois laterais de sucesso brigando por posição em 2023. E para finalizar o vídeo, só para entrar rapidinho numa informação importante, como está aparecendo aí nas imagens para vocês, o Figueiredo acabou de anunciar através de suas redes sociais a assinatura de contrato pessoal com a Adidas. Ele usará as chuteiras da marca alemã na temporada de 2023, assinou um contrato a longo prazo, mas não foram divulgados os anos assinados entre Figueiredo e a marca esportiva. Tranquilo, rapaziada? Um vídeo bastante citado, um boa noite gigante cheio de informações e é claro, contamos com o seu like, com o seu joinha, com o seu gostei para ajudar no crescimento do nosso canal. Grande abraço a todos, muito obrigado, fiquem com Deus e é claro, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.